Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, doutora. Boa noite, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vou fazer uma introdução e Aham, daí a gente começa, tá bom? tranquilo. Então tá, pessoal, boa noite. Eu sou Mariana, sou gerente de produtos aqui da Prate Dona Duzi. E hoje eu tô aqui para mediar mais uma live da série de lives que a gente está promovendo aí no mês de maio sobre saúde mental em épocas de pandemia. A Prate, ela tem uma responsabilidade aí com a saúde do brasileiro e por isso hoje a gente vai estar falando de depressão. Então a gente convidou a doutora Luana para vir falar aqui um pouquinho com a gente sobre isso. Eu vou pegar minha colinha aqui e vou apresentar um pouco a doutora Luana, pegar todo o currículo dela. Só um minutinho aqui. Bom, a doutora Luana, ela é médica psiquiátrica, é membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, já trabalhou em CAPS 2, CAPS AD, CAPS AD3 e Ambulatório de Saúde Mental. Atualmente, a doutora Luana, ela é professora da Universidade Federal do Paraná e faz avaliação psiquiátrica no Hospital Bom Jesus. Trabalha na PAI de Toledo e trabalha no seu consultório próprio. Bastante coisa, né, doutora? Trabalha só um pouquinho, isso que eu larguei coisa. Legal, doutora. Bom, então vou deixar a doutora à vontade para falar sobre esse tema, que é um tema tão atual, né? A gente ainda enxerga um tabu, às vezes, na sociedade, a questão da depressão, mas é um tema muito importante para a gente falar e abordar, principalmente nessa fase que a gente está aí de pandemia. Aham. Então tá bom, boa noite a todos. Eu fico bem feliz, né? Tô vendo bastante gente entrar aí para assistir, né, sobre depressão numa sexta-feira à noite, né? E assim, ó, o tema é realmente extremamente relevante, e realmente é um tabu, porque a gente ainda tem muita gente que aceita ter, né, pode ter aí uma enxaqueca, pode ter qualquer doença, mas não pode falar que tem depressão, né? Às vezes até a ansiedade as pessoas aceitam melhor do que você ter um quadro depressivo, né? Uhum. E a depressão é um transtorno, né, extremamente prevalente, né? A gente tem 322 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde, 322 milhões de pessoas com depressão no mundo, e no Brasil nós temos 11 milhões e meio de pessoas com depressão. 20%, desculpa, 15% das pessoas vão ter depressão em algum momento da vida. Se você for mulher, né, que a gente é tudo, a Uhum. gente é mais abençoado, né, isso já aumenta para 20%. Então, quase um quarto das mulheres vão ter depressão ao longo da vida, em algum momento da vida. E eu sempre falo, quando eu falo de depressão, o problema de ter depressão é que é um transtorno crônico, né? Tende a muita recaída, então a partir do momento que você tem a primeira vez o risco de ter a segunda, já de 50%. Então, se você teve depressão em alguma vez na sua vida, já tem o risco de 50% de ter de novo. Se você tem 2 episódios, isso já aumenta para 70. 3 já aumenta Uhum. para 80. Então, ter 3, 4 episódios depressivos é quase certeza que você vai ter as próximas. Então, Uhum. é um transtorno prevalente e tende à recaída. Então, as pessoas, às vezes, não querem tratar por causa desse medo do remédio causar dependência. Então, não é o remédio que causa dependência. Na verdade, é o transtorno que tende a voltar muitas vezes, e daí a necessidade de você fazer um tratamento medicamentoso. E tem pessoas que realmente, a partir do quarto episódio depressivo, muitas delas, inclusive, a gente não vai conseguir tirar medicação, porque vai voltar, dependendo da gravidade, inclusive, né? Pensando em quadros que evoluíram para tentativa de suicídio, a gente realmente tem que manter um tratamento medicamentoso mais longo, mas que promove uma qualidade de vida para esses pacientes, né? Uhum. O tratamento acaba sendo por longo período, mas também você tratar, você consegue levar uma vida normal, que com depressão, né, é
quase impossível, dependendo do grau de você conseguir levar uma vida, né, normal. Né? Inclusive, a gente classifica, né? Então, os quadros depressivos, por exemplo, um quadro depressivo leve, o paciente ainda vai conseguir levar as atividades dele, né? Muito poucas as pessoas às vezes não vão perceber, ele com alguma dificuldade consegue manter a rotina, mas quadros moderados, ele já vai ter algum prejuízo, vai ter falta no trabalho, risco de demissão, às vezes queda de eficiência até dentro do próprio lar, né? Não conseguir fazer né, cuidar da casa, cuidar dos filhos e todas essas coisas, e quadros graves não faz, né? Para de Uhum. trabalhar, inclusive, se tiver família, né, vai comprometer o funcionamento daquela família, porque é muito difícil você conviver com uma pessoa que está em episódio depressivo, é muito pesado isso para a família, né? Ver aquela pessoa triste e falar, se ajuda, né? Só que a pessoa às vezes não consegue se ajudar, às vezes não. Na maioria das, se for um transtorno depressivo, ela não consegue se ajudar. Ninguém quer ficar deprimido. Doutora, até veio uma pergunta bem interessante aqui. Uhum. Já É, me perguntaram da é, tristeza, né? como identificar essas crises, que não é mais só um dia triste. Aham. Então, a gente primeiro é bom falar o que é um episódio depressivo, né? Então, um Uhum. episódio depressivo ele tem que ter duração de, até por causa disso, então ele tem que ter duração de pelo menos 2 semanas, né? Então, um dia triste não é depressão, e só tristeza não caracteriza a depressão, porque nós temos o manual, porque infelizmente a gente não tem exame para fazer diagnóstico de depressão e a gente tem que levar, a gente usa a clínica do paciente, o que ele traz, né? Uhum. Então, pelo menos 2 semanas de sintomas, na maior parte dos dias, na maior parte do dia, né? Então, pelo menos 2 semanas. Então, se for uma tristeza, um momento triste, isso não vai acontecer, né? Vai ser 1, 2 dias, né? Então, o paciente geralmente ele tem, não precisa ser necessariamente um humor triste. A depressão ela pode causar tristeza, ela pode causar uma apatia, que é um tanto faz, uma falta de sentimento, um vazio também, né? Então, o humor depressivo ele não é igual ao humor triste, né? Não precisa ter tristeza. Existem vários tipos de sentimento e humores, inclusive em criança é muito comum o nervosismo, né? Não ter a tristeza e sim o nervosismo. E a gente também tem queda do nível de energia, que nos quadros depressivos isso cai muito, né? Então a pessoa, ela quer ficar deitada o dia inteiro, não é que ela quer, ela não consegue, às vezes, levantar da cama, e às vezes Uhum. até eu pego pacientes que eles me falam assim, doutora, eu vou te falar uma coisa que eu fico até com vergonha, que eu tô tô um tempão aí sem tomar banho, sem escovar os dentes, porque às vezes a pessoa em quadros mais graves realmente não consegue, não é culpa da pessoa, porque realmente Uhum. é como se ela tivesse funcionando carga baixa. Até para mexer um dedo é difícil às vezes, sabe? Quem Uhum. dirá levantar e trabalhar e fazer as atividades, cuidar de filho, né? Pensando que acomete mais mulheres, que a gente é multitarefa, né? Então, isso compromete bastante, né? Uma outra característica muito importante da depressão é o que a gente chama de anedonia, que é uma falta de prazer nas coisas, né? Então, a Uhum. pessoa ela não tem mais prazer, as coisas, aquilo, eu gostava de pescar, gostava de fazer várias coisas e isso, né, passa a não acontecer mais, a pessoa perde e até para de fazer algumas atividades, por exemplo, gostava de jogar bola, para de jogar bola, gostava de pescar, para de pescar, porque ela perde o prazer naquilo, e daí as outras alterações, alteração de sono, alteração de apetite, né, que pode ser tanto para mais quanto para menos, aumentar sono, aumentar apetite, diminuir apetite, né, em idoso, isso é um problema, porque idoso faz muita diminuição de apetite, né, Uhum. e eu já vi, já aconteceu, infelizmente, de idosos falecerem em decorrência de uma complicação de um quadro depressivo, de você ter que internar, ter que sondar,
e infelizmente, né, e a óbito em decorrência disso. Então as pessoas falam que depressão não mata, né? Além de prejudicar a qualidade de vida, ela mata por quê? Por falta de alimentação, por desnutrição, por suicídio, né, Uhum. e várias outras coisas. Então, tristeza geralmente tem uma causa, né? A pessoa, tô triste porque briguei aí com o namorado. Mas daí você Uhum. fica 2, 3 dias triste, ou uma semana, resolve aquilo, né? E pronto, vida que segue, né? Mas a depressão não. Pode acontecer do nada, a pessoa pode acontecer através de um estresse crônico, e daí ela desenvolver um quadro depressivo, ou pode ser do nada. Às vezes não. Tem pessoa que fala assim para mim, doutora, eu tenho tudo na vida, eu tenho um marido bom, né? Tá tudo bem, meu emprego tá legal, não tem nada acontecendo, daí se sente culpado, né? Uhum. Inclusive, tem alguns itenzinhos que eu não quero deixar de falar, que quem tem depressão um dos critérios diagnósticos é culpabilidade. Então a pessoa tende a se sentir culpada por tudo, né? Até o cachorro do vizinho que morreu, ele se sente mal por aquilo, né? Então ele tem culpa, inclusive, de estar doente. Então frases, né? Até alguém me perguntou aqui, né? Como Uhum. lidar com uma situação deixa eu ver aqui que alguém me perguntou é, durante a semana, né? De como lidar com uma crise, né? Sem piorar a situação. Foi uma pergunta que fizeram, né, no History essa semana. É justamente isso. Não piora a situação, tentando jogar mais culpa no paciente, tentando Uhum. fazer com que ele se sinta pior com aquilo. Então, né, cada pessoa também tem as suas preferências. Então, tem pessoas que querem ficar mais quietinhas, mas quer a pessoa ali do lado. Então, você pode ficar ali, às vezes quieta, às vezes pode falar alguma coisa. Pode ajudar, pode falar, eu tô aqui, se você precisar de ajuda, se a pessoa quiser ficar sozinha, tudo bem, fica só, né? Fica um pouco, mas se você precisar, eu tô aqui. Não piorar a situação, você tem que se ajudar, sai dessa cama, Uhum. É né? frescura, né? Frescura, isso não existe, depressão não existe. Poxa, a gente tem É. uma doença não, desculpa, porque é um transtorno, né? Depois eu Uhum. explico a diferença. A gente tem um transtorno que está bem documentado. Tem 2 manuais diagnósticos, o CID-10, né, que é o que a gente usa aqui no Brasil, e o DSM, que é usado americano, falando da mesma coisa. Com exames de imagem hoje que já conseguem ver que existem alterações, estudo mostrando alteração de neurotransmissor e todas essas coisas, e a pessoa falar que não existe, né? É. É que nem o pessoal fala que coronavírus não existe, né? É a mesma coisa, né? É. Dá na mesma aí, né? Inclusive, doutora, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo, Ana Ju. Ela falou: um paciente com histórico de crises e utilizando o medicamento, é possível o paciente retornar à sua rotina normal sem o medicamento? E deve. A gente, é que nem eu falei, isso depende muito, tá? Primeiro, tratando, né, os quadros depressivos tendem a você levar uma vida boa para normal, né? Como você levaria antes. A gente trata por um certo período esse paciente, né? Dependendo da quantidade de episódios que ele teve. Então, quem teve, por exemplo, um episódio depressivo a primeira vez, nunca teve depressão e está tendo pela primeira vez, obviamente esse tratamento de manutenção que a gente tem que fazer, ele vai ser mais curto. Né? Então, Uhum. a gente a gente tem que primeiro achar a medicação certa, e daí a gente começa a contar o que a gente chama de tratamento de continuação, que evita a presença de recaída, né? Então, para quadros que são a primeira vez, o episódio depressivo, o primeiro que está acontecendo, dura de 4 a 8 meses o tratamento de manutenção. 4 a 8 meses o paciente bem, para daí a gente tirar a medicação, tá? Uhum. E só que é que nem eu falei antes, né? A partir do momento que você tem o primeiro episódio depressivo, a gente chama de endofenótipo. Os genes que estão lá, que estavam dormindo, né? Em algum momento eles acordam.
e começam a se manifestar, né? Aquilo que estava lá dormindo aparece. Então, você começa a ter uma predisposição aos quadros depressivos. Então, a partir do momento que você tem a primeira vez, você já tem 50% de chance de fazer uma Uhum. recaída. Mas você tem 50% de chance de não. Então, tem gente que tratou depressão uma vez e nunca mais vai precisar de medicação, né? E tem muita coisa que ajuda, né? Não, eu não quero usar medicação, beleza. Então, assim, faz o tratamento de continuação, depois a gente retira a medicação, né? E continua com a atividade física, que a gente tem uma eficácia, né? A atividade física, ela tem uma eficácia, foi feito um estudo, né? Uma medicação chamada citalopram e atividade física, né? A eficácia de ambos, deu para você ter uma ideia, 2% de diferença entre um e outro, né? Nossa. Qual que é muito parecido, só que daí tem algumas especificidades, né? Primeiro, não é atividade física uma vez por semana, né? Isso não é atividade Uhum. física, né? Então, o que foi demonstrado? Pelo menos 5 vezes por semana, de preferência atividade aeróbica, né? A atividade aeróbica é melhor para os quadros emocionais, de 20 a 60 minutos. Então, se você fizer uma caminhada boa, né? Não é caminhando, né? Até conversando com a amiga vai ser bom, porque você socializa junto, né? Uhum. 20 minutinhos. Aí, durante a semana, né? Depois de 2 meses, daí demora 2 meses para isso começar a fazer efeito, né? Diferente da medicação, que é um pouco mais rápido. Então, às vezes você está com um quadro depressivo leve, dá para tratar com atividade física, com meditação, com métodos contemplativos, meditação, yoga, mindfulness, dá, com terapia, né, com a psicóloga, dá, né, se você faz o tratamento junta com a psicoterapia, o risco de você fazer uma recaída vai ser muito menor. Né? Uhum. Então, assim, não quero tomar remédio, moderados a graves, a gente tem que tratar com remédio, não tem para onde fugir. Mas casos leves ou aquele que já está tratando, né, quero ficar sem remédio. Beleza, já começa, né? Começou o tratamento psiquiátrico com medicamento, até psicológico, começa uma atividade física, né? Aprende aí, a gente tem YouTube hoje, né? Eu vi que tem live até de meditação, né? Uhum. Começa a fazer uma prática de método contemplativo, a parte religiosa ajuda muito, né? O social, então, essas mudanças comportamentais você consegue prevenir quadros depressivos. Isso é muito importante, alimentação, né? Não Estão quero falando. tomar remédio, mas não faz nada disso, né? Daí É, daí daí não não tem dá. jeito, né? É É, uma escolha, né? É uma escolha. fizeram uma pergunta aqui, doutora, sobre os sintomas, né? Então, nem sempre é a tristeza, Uhum. mas irritabilidade pode ser um sintoma também? Pode, tá? E é muito, o que eu vejo é muito comum em homens e em crianças, inclusive, tá lá, faz parte do critério diagnóstico em criança, no lugar do humor deprimido aparecer irritabilidade, tá? Mas eu vejo muito em Uhum. homem. E outra coisa, a pessoa fica mais, né? Porque ela não tá legal, né? O nível de energia é baixo. Tem que todo dia se arrastar para ir para o trabalho, se arrastar para fazer tudo, não quer ver ninguém, né? Que tem um isolamento social. Então, assim, tá desse jeito, como é que também, né? Não fica. Até fizeram uma pergunta que se a pessoa que tem depressão ela pode ser agressiva e que se o diagnóstico não estaria errado, né? Eu falo assim, primeiro que pessoa que está com um transtorno depressivo, ela não deixa de ser pessoa, né? Uhum. Ela não deixa de ter a personalidade e o caráter dela, né? Então pode sim, obviamente, ela pode ter um episódio depressivo e um transtorno de personalidade. Um antissocial, um narcisista, né? Que são pessoas que tendem a fazer quadros de agressividade, né? Então, pode, com certeza, né? Também existe o transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar, só que daí não na fase depressiva, na fase maníaca, né? Aumenta o risco dessa pessoa ser agressiva. Então, não é porque ela tem agressividade que ela não pode ter depressão. Só que, se você parar para pensar, é muito difícil a pessoa que está depressiva ficar agressiva. Porque lembra que eu Uhum. falei que uma queda do Baixo nível de nível. energia, né? A pessoa não consegue nem, sabe, né? Quer ficar Brigar, quieta, né?
né? Nem consegue, às vezes, nem brigar, nem tomar iniciativa, né? Às vezes, até, pensando até no próprio suicídio, às vezes ela não consegue nem evoluir Sim. para suicídio, não tem nem coragem para isso, né? Não tem nem força Uhum. para isso. Né? Então, é mais difícil, tá? Assim, ela tá num episódio depressivo, tá sintomática e fica agressiva, porque daí a questão do nível de energia não bate, né? Sim. E doutora, tem uma pergunta que é: como a senhora vê o preconceito do paciente em procurar um especialista? Isso eu acho que é bem comum, né? Isso é horrível, né? Porque assim, ó, né? O que que eles falam, né? É psiquiatra é médico de louco, Sim. né? E que vergonha que é ir no psiquiatra, né? As pessoas escondem, né? Às vezes eu tenho até dois carimbos, né? Um escrito psiquiatra e um não escrito psiquiatra. Porque já aconteceu, ó, eu não quero que meu chefe saiba que eu tô vindo no psiquiatra. Porque as pessoas têm preconceito. Isso é muito Sim. triste, inclusive, né? Porque isso evita o tratamento, né? Uma pessoa que poderia estar em tratamento, porque quanto mais você deixa, pior é. Né? O quadro depressivo, ele dificilmente ele passa com o tempo, ele some sozinho. É difícil, sabe? Qual que é a tendência? Às vezes ele ir piorando, né? E quanto também Uhum. mais tempo de episódio depressivo, pior é para tratar. Então, a falta de procura e a demora na procura, às vezes, no lugar de você tomar uma quantidade de remédio X, você vai ter que tomar 2x porque você demorou Uhum. demais, né? Então, primeiro isso. E não só na nossa parte, não só na parte da psiquiatria, na parte da psicologia também, né? Eu já Uhum. solicitei, por exemplo, familiar de paciente meu fazer terapia e o paciente, e o familiar falar assim, ah, eu não tô louco, para que que eu vou para o psicólogo? Mas peraí, né? Uhum. Para que que serve a terapia, né? Para fazer você lidar, todo mundo tem problema, né? Quem que não tem problema, Sim. né? Muito, quem não tem problema hoje em dia, pelo menos um pouquinho, né, de problema. Tem paciente que vem e fala, não, doutor, eu tô passando por nada. Eu falo, mas tem certeza? Assim, nada? Assim, tá tudo bem? Porque né, hoje em dia, então alguma coisa, alguma dificuldade que você tem, algum familiar difícil, algum problema no trabalho, Sim. né? Então terapia é muito bom, né, para você conseguir, mas tem preconceito dos dois, assim, tanto o tratamento psiquiátrico, tanto com o tratamento psicológico. Daí o que que acaba acontecendo? Muitas pessoas vão em outras especialidades para tratar isso, Sim. né? Vão no neuro, no endócrino, no gineco muito, né? As mulheres, né? Uhum. Reclamam muito para o ginecologista e que iniciam um tratamento. Mas eu também, assim, mas é ruim, né? Deveria ter ido no psiquiatra. Não, é bom, pelo menos alguém está tratando. Uhum. Sim. Não acho ruim, sabe? Então, realmente existe, assim, vir no... Agora tá menos, eu acho que assim, até o trabalho da página, rede social, essas coisas, justamente para a gente combater o que a gente chama de psicofobia, que é esse preconceito contra todas as pessoas que têm transtornos mentais, né? Então, Uhum. e hoje em dia, né, em torno aí né, se você for ver a ansiedade, né, ansiedade, em alguns lugares, tipo São Paulo, chega a 25%, né? Então, é um quarto da população de São Paulo ansiosa. Sim. Então, Inclusive. não procuram, às vezes não procuram, né, tratamento. É. E aí até uma pessoa que perguntou se só o tratamento medicamentoso é suficiente ou também é muito importante fazer a terapia. É que isso, assim, depende de cada caso, tá? Eu gosto, o que que os estudos mostram, né? Terapia e medicamento têm o mesmo nível de evidência, tá? Tanto a Uhum. psicóloga quanto o remédio, os dois são tão eficientes, um é tão eficiente quanto o outro, né? Quando você junta os dois, essa eficiência aumenta, a eficácia do tratamento é maior. Então, quando você usa a psicoterapia junto com a medicação, que seria o ideal para todo mundo, né? Você potencializa esse tratamento. E outra, a terapia vai te ajudar a prevenir recaída, Uhum. né? E recaída, recorrência. Recaída é voltar à doença dentro do episódio que você teve. Recorrência é você estar curado e ter de novo, né? Então, a psicoterapia ela vai tanto prevenir a recaída,
quanto à recorrência. E evita, às vezes, a gente não está falando de toque, mas, por exemplo, né, tratamento para toque. Se você faz só o tratamento medicamentoso, dura 1 ano. Se você associa psicoterapia, isso cai para 6 meses. Então, você consegue otimizar o teu tratamento, né? Mas, Uhum. claro, eu falo assim, terapia não é para todo mundo, né? A gente tem um sistema público que não consegue absorver, né, todo mundo. Inclusive, plano de saúde, você não consegue, às vezes tem fila de espera, né? E Sim. particular, né, não é todo mundo que consegue. Então, eu coloco, tem pacientes que eu falo, não, você precisa, porque tem uma situação, se você tem um estresse, né? Eu uso muito, quem é meu paciente já ouviu isso, né? Que é o prego embaixo do pé, usar paracetamol com prego embaixo do pé, né? Uhum. Então, isso é a pessoa que tem um estresse muito forte. Então, ela tem uma depressão porque tem né, vamos dizer assim, um filho muito problemático, um trabalho muito estressante, né? Isso é o prego. Então, você tomando paracetamol vai aliviar a dor, vai te permitir andar. Mas toda vez que você pisar, aquilo vai doer. Uhum. Enquanto não tira o prego, né, não vai parar de doer. O remédio dá uma amenizada. Mas até você lidar com aquela situação, daí entra a psicoterapia, né? Às vezes precisa, às vezes não tem para onde correr. Tá. Tá, E do... opa, desculpa. Pode ir. Pode falar. Eu ia falar que eu ia responder, porque eu prometi que eu ia responder Aham. as perguntas que o pessoal fez durante a semana. Claro. Daí, assim, ó, teve uma pessoa que me perguntou assim, ó, criança de 10 anos que fica muito abalada, com uma situação triste, né? É possível isso evoluir para um quadro depressivo, né? Eu quis falar disso justamente para entrar a questão de causas da depressão, né? Então, se você não tiver uma genética, né? Primeiro que o teu organismo tem que ser predisposto. Não necessariamente você ter um pai ou uma mãe, né? Mas se você tiver um pai, uma mãe, ou às vezes até os dois, que já tiveram quadro depressivo, você já entra aí, né? A herdabilidade para depressão é em torno de 30, 40%. Então, é uma taxa genética grande, né? E o estresse, quanto mais precoce, né, quanto mais cedo você passou por um estresse, morte de familiar, abuso sexual, ou, né, uma situação triste, né, que ela está falando aqui, quanto mais cedo, pior é. Mais traumático, mais difícil do emocional lidar com aquilo, né? Porque menos aporte psicológico aquela criança tem, né? Então, uma criança que sofreu abuso com 3, né, abuso sexual, vamos dizer assim, é muito pior do que aquela que sofreu com 10, por exemplo, né? Uhum. Então, pode predispor, pode, mas sozinho ele não vai predispor. Por exemplo, assim, eu tive eu não tenho genética, minha família dá um suporte super legal, os pais são legais, o ambiente é legal, eu tenho amigos e tal. Passei por uma situação triste. Então, só aquilo não. Só Uhum. aconteceu aquilo. Tipo, né, tive uma situação de bullying na escola, vamos dizer, né? Que é uma coisa mais, para não falar, né? Porque abuso e morte de familiar é um pouco mais complicado. Mas só aquilo não, né? Por isso Uhum. que a gente fala que depressão, até falei antes, né? Por que que não é doença? Porque doença você tem uma etiologia bem definida, né? Então, coronavírus, né? Covid, né? Né? A gripe por coronavírus. Isso é uma doença, porque a gente sabe que é aquilo que está causando. Agora, depressão não. Depressão, ela é sempre multifatorial. Ela tem vários motivos. Então, você falar, por exemplo, que eu não tô bem porque, né? Tive depressão porque meu marido me traiu. Mentira, né? Então foi o marido, provavelmente já tinha um organismo predisposto, foi o teu jeito de enfrentar a situação, o teu jeito de ver aquela situação, e daí vem o quadro depressivo. Uhum. Tá? Então é um conjunto de coisas. Conjunto de fatores, né? Conjunto de fatores, não tem como, não, nunca é uma causa só. Porque acontece muito assim, às vezes eu tenho adolescentes que passaram por quadro depressivo
a mãe vem super culpada, porque às vezes se separaram, alguma coisa assim, né? Ai, doutora, né? Eu tô super culpada, porque eu tenho certeza que ele tá deprimido agora, porque a gente se separou e tal. Eu falo, não, fica tranquila que isso entrou no pacote. Isso entrou na gota, né? Foi a gotinha lá que juntou e transbordou o copo. E cada um tem um tamanho de copo, né? Tem pessoas que Uhum. o copo é. Tem pessoas que tomam cacetada de tudo quanto é lado e não fazem nada, né? Vivem muito bem, obrigado. Como aquelas, né, que acontece, né? Não falo um negocinho, porque cada um, a dor é de cada um, né? Mas Uhum. acontece assim, uma coisa muito pontual ela já desenvolve, né? Então, o tamanho do copo, né, para Para cada um é diferente, né? transbordar depende. Aham, é diferente. E doutora, tem uma pergunta aqui sobre como ajudar um funcionário que foi afastado e voltou, foi afastado por depressão e voltou para a empresa. Uhum. Eu acho que a primeira coisa, isso depende muito de cada pessoa, mas geralmente quem tem depressão me fala que não gosta muito que fica tocando no assunto. E Uhum. aí? Verdade, você teve Melhorou? depressão, você tentou suicídio, né? Não, assim, né? Eu acho que eu faria de conta, né? Se fosse um amigo muito próximo, né? Aquela coisa assim, olha, né? O que você precisar, quando você precisar, eu tô aqui, me liga, né? Porque se ele voltou é porque ele já está um pouco melhor, né? Uhum. Então eu acho que dar esse suporte, sem querer entrar muito em detalhes, se é mais conhecido, acho que meio que faz de conta que, né? Que aquilo não aconteceu, né? Se a pessoa tocar no assunto, toca, né? Não, verdade, né? Mas eu acho que quem retorna para o trabalho, às vezes, fica muito mal por causa dessa história das pessoas ficarem questionando, ficarem perguntando, ficarem julgando, né? Falando da pessoa, eu sabia, fulano, aconteceu isso, teve depressão, às vezes falar até da vida pessoal da pessoa, né? Então, acho que são coisas assim, que se você puder não fazer, você vai estar ajudando, porque acho que a pessoa já está, né, se afastar, porque se ela foi afastada do trabalho, já não foi um quadro leve, né? Uhum. Então, já está difícil para voltar, né? Já está difícil. E o chefe, eu acho que tem um pouquinho de jogo de cintura e tolerância, assim, porque talvez, né, o primeiro, segundo dia vai ser mais difícil. Toda pessoa que afasta, quando ela vai retornar, ela retorna mais receosa, assim, como que vai ser? Como que as pessoas vão me ver, né? Vão perguntar, daí às vezes. Então, ter um pouquinho de paciência nesse início, assim. Porque depois vai. Uhum. Depois deu uma semana, deu duas, ele entra no ritmo e vai. Mas o primeiro, segundo dia ali é brabo, né? Talvez chamar em particular, ó, sei que você tá voltando, né? Você vai me falando como é que você fica, né? Acho que. Sim. Porque assim, ó, na verdade, o que as pessoas querem, né? Todo mundo quer que as pessoas se importem. Só que uma coisa é você perguntar meio para fazer fofoca, outra coisa é perguntar porque você está se importando com aquela Sim. pessoa. Né? Só que Isso é todo verdade. mundo perguntar, ele tem que contar a mesma história. Né? Vamos pegar uma prate, né? Eu não sei quanto que tem em Uhum. cada sessão, mas imagina se cada pessoa da sessão perguntar como que foi, né? O que aconteceu e por que ele ficou daquele jeito, né? Sim. E é uma Mas coisa eu já muito tive, íntima, né, também. eu acho. E até porque essa pessoa, assim, né, se a pessoa afastar, às vezes, por outra coisa, né? Também você afastou para uma cirurgia, também você contar Uhum. 50 vezes como é que foi aquela cirurgia, mas É um faz juntar saco. todo mundo. Tá, vamos fazer uma roda aqui, daí eu conto para todo mundo É, como é que foi, né? sim. Doutora, tem uma pergunta sobre ansiedade e síndrome do pânico podem levar a uma depressão? Pessoas que moram sozinhas são mais passíveis a entrar em depressão por alguma frustração? Tá, duas coisas, vamos lá. Sim. É muito comum quem tem ansiedade que não trata evoluir para depressão. Muito comum. E as duas andam muito, até fizeram essa pergunta durante a semana, e as duas andam muito junto, né? Ansiedade e depressão, que eu vejo muito. Tem um quadro, principalmente o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, né? Que é aquele preocupado crônico, né? Ele preocupa, ele não vive, né? Que ele fica com a cabeça ali.
igual o bonezinho da né, o bonequinho da Rayovac, o dia inteiro pensando o que pode acontecer, e, né, e se isso, e se aquilo. Então, essa é uma situação que leva, daí a pessoa desanima uma hora, né, e acaba desenvolvendo um quadro depressivo. A Uhum. síndrome do pânico, eu acho que a pessoa não aguenta até desenvolver depressão, porque síndrome do pânico eles procuram logo, porque a crise de pânico ela é muito desconfortável, e porque tem vários tipos de transtorno de ansiedade, né? Então, a ansiedade, falando em transtornos, e a fobia social, por exemplo, que é muito comum em jovens, né? Porque geralmente inicia ali na escola aquela criança que ela não é tímida, né? Ela é Uhum. tímida, mas é aquela coisa exagerada, né? Então, ela tem tanto sofrimento pela questão de não conseguir ter muita dificuldade de socialização e de se expor, que isso também leva a um quadro depressivo. Já vi muito. Mas isso mais em criança e adolescente, que tem fobia social, ou que nem eu tô vendo que alguém está falando aqui de TDAH, né? Ou TDAH, também Uhum. muito comum. Transtorno de hiperatividade e déficit de atenção não tratado, evolui para um quadro depressivo, tá? E isso aparecer como consequência. E sobre isolamento social, né? Então, a gente está vivendo uma época Uhum. de coronavírus que exige que as pessoas se isolem muito, né? Eu tenho pacientes que estão adorando, na verdade, que já não gostam muito, né? Eu tenho muito paciente que fala, ai, doutora, eu tô achando ótimo, não preciso sair, né? Ninguém me convida para nada. Como o próprio isolamento social, de alguma maneira, pode gerar, né? Isso pode ser um gatilho para um quadro depressivo, né? Principalmente quem necessita, mas porque cada um tem uma necessidade de socialização. Tem pessoas que não ligam, né? Ficam lá, gostam de estudar, gostam de ler, gostam de assistir filme, né? Estão muito bem com seu pijaminha, seu Netflix e ficam muito bem assim. Como tem muita gente que precisa dessa parte social, precisa conversar com o outro, tem essa necessidade. Então, essas pessoas, com certeza, elas vão ser mais predispostas a um quadro depressivo. Às vezes é a gotinha da água que está precisando para transbordar o copo. Então, Uhum. agora, nesse período de coronavírus, quadros ansiosos, depressivos, realmente assim, pioraram muito por causa do isolamento social. Que o ser humano ele não foi feito para viver isolado, né? Todo mundo, a gente precisa do outro, né? De alguma maneira, afetivamente, né? Tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que precisam de menor quantidade de pessoas, mas o ser humano é um ser sociável, ele foi, né, criado, né, evolutivamente para, né, para viver em sociedade, para viver com as outras pessoas, e não Sim. sozinha, né? Só que se bem assim, que eu acho que a rede social, próprio WhatsApp, essas coisas têm ajudado muito, porque depois, né, o jovem lá bota três, quatro, faz uma chamada de vídeo com todo mundo, né? Então isso tem ajudado um pouco, mas tá, Não é a tá mesma feio. coisa, né, doutora? Não, não É, é, né? Às vezes, ainda mais brasileiro, né, que precisa dessa coisa, né, do toque, do calor humano, né? de abraçar, né? Então, não poder fazer isso é muito ruim mesmo, né? E a doutora teria algumas dicas, né? Que até perguntaram algumas formas de driblar esses sentimentos de tristeza. Sim, assim, ó, agora, né, falando em coronavírus, tá? O que Uhum. que a gente pode fazer? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas não se atentam é o que que acontece. Principalmente jovem, tá? Que tá no período de aula online e tal, e consegue ter essa flexibilidade. Estudava de manhã, às vezes consegue assistir e fazer as atividades à tarde. Então, acho que a primeira coisa é manter a rotina, tá? Não tem muito segredo, né? Então, Uhum. tentar, de alguma maneira, dormir de uma forma adequada, porque o sono é muito importante. Você ter alteração de sono pode levar a quadro depressivo, né? Uhum. Então, tentar. O que que acontece? A liberação da melatonina se dá ali em torno de 10 horas da noite, né? Então, tentar ir adormecer mais ou menos nesse horário e não acordar muito tarde, por exemplo, né? Então, essa é a primeira coisa, manter a rotina e manter uma boa qualidade de sono, porque eu tenho tido muito problema agora na época da quarentena, principalmente criança e adolescente com sono. De dormir 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, passar a noite inteira jogando, porque não tem aula no outro dia, né? Então, isso é um problema, tá? Daí, em relação né, outras coisas que pode fazer, né? Não tem muito
o segredo, assim, né? Aquela história, atividade física ajuda muito, né? Eu sei que as academias aí acabaram de abrir, né? Mas quando a gente fala em atividade física, é qualquer coisa, é coisa que dá prazer para aquela pessoa, né? Possível, nada, né? Não gostar de nada, né? Não gosto de nada. Então, Uhum. pode ser de bicicleta, né? Vai de máscara, né? Eu tenho falado com meus pacientes, vai caminhar, vai correr, vai andar de bicicleta, vai de máscara, né? Porque queira ou não, você está andando lá e está espalhando, né? Gotícula de saliva onde você está passando, né? O outro vem ali É. atrás, né? A gente não sabe quem está contaminado. Então, e ir de máscara até melhora o condicionamento físico, né? Você vai É. fazer, às vezes, um espaço mais curto, né? Manter uma boa alimentação, então, alimentos, às vezes, ricos em triptofano, principalmente, né? Então, tentar manter uma alimentação bem balanceada, né? E fala assim, para driblar a tristeza, tentar recorrer a coisas que dão prazer para aquela pessoa, né? Não se exigir nesse período, porque eu tenho que aprender uma língua nova, porque falaram, né, que a gente tem que aproveitar a quarentena para aprender coisas. Não, sabe? Faz o que você gosta, né? Gosto de assistir Netflix, vai assistir, assiste uma série, né? Uma temporada Uhum. inteira, né? Faz aquilo que te dá prazer, né? Tenta fazer alguma coisa, né? Um movimento, a música, todas essas coisas que nem eu falei antes, as práticas contemplativas ajudam bastante. As pessoas não levam isso em consideração e isso está disponível no YouTube, né? Você Uhum. colocar lá meditação guiada, mindfulness, né? Você colocar lá, tem tudo lá. Se fizer às vezes 5 minutinhos por dia, daquilo ali, né, vai te ajudar a dormir melhor, vai te ajudar a relaxar no final do dia, Sim. É. tá? E do... Então, basicamente não tem muito além disso, né, do que fazer. E claro, né, recorrer para tratamento se vê aí, né, não é só tristeza, né, tem outras coisas, né, altera sono, altera apetite, tá com um nível de energia, queda de rendimento, né, isso tá durando mais que 2 semanas, daí é bom já procurar por ajuda profissional, né? Sim. Quem conseguir, né? Não consigo ir no psiquiatra, né? Vai no postinho aí do posto de saúde, vai no teu Uhum. clínico, vai na tua ginecologista, né? Só não deixa passar em branco. É. E, doutora, até voltando àquele tema de preconceito, já fizeram duas perguntas do mesmo sentido, né? Como ajudar Né? alguém a buscar tratamento quando ela não compreende que ela está em quadro depressivo, ou quando ela tem preconceito de procurar um Ai, é tão médico? difícil isso. É tão difícil. É que nem eu Uhum. falo, assim, né? A gente. Porque realmente é complicado. Assim, tem pessoas que não vêm, né? E a gente só pode obrigar alguém a fazer tratamento se houver risco de vida para ela Uhum. ou para os outros. Então, nesses casos, é obrigado. Inclusive, a gente consegue fazer internamento contra a vontade da pessoa se houver algum risco ali, risco de suicídio, risco de matar alguém, risco de homicídio, né? Porque pode Uhum. acontecer, paciente não falando só de depressão, né? Ou, né, existe um risco de vida, não está comendo nada, né? Está com risco de desnutrir, de desidratar e todas essas coisas. Daí você tem que pegar pelo braço e levar. E se não for, você pode, né, pedir internamento involuntário, porque é critério de internamento, tá? Então, esses são Uhum. casos extremos. Nos outros casos, não pode obrigar a fazer tratamento, né? Então, eu falo assim, que às vezes água mole em pedra dura, sabe? Olha, Uhum. você não tá legal, por que que você não vai em fulano? Às vezes a pessoa tem um médico de confiança, né, daquela pessoa, né, um clínico principalmente, que pode ser levado lá, às vezes não quer ir no psiquiatra, beleza, então vamos no clínico. O clínico às vezes começa a tratar e tenta encaminhar para o psiquiatra, né? Fala uma vez, fala duas, né? Às vezes não quer tomar remédio, então leva na psicóloga, né? Então não Uhum. precisa ser, não precisa iniciar aqui, né? Que a gente tem, ou mostrar, né? Olha lá a página, né? Você vai ver que, né? Você está com ansiedade, você está com síndrome do pânico, beleza, mas aí tem, né, em torno de 5 a 6, né, em torno de 5% da população está na mesma que você, não é só você, né, tem outras Uhum. pessoas que tratam, levam uma vida normal,
né? Então, eu acho que é tentar, assim, e às vezes pegar a pessoa num dia bom, né? Não pegar na crise. Na crise vai lá, acalenta, não, isso daí mesmo, deixa a pessoa chorar, deixa ela colocar tudo para fora, às vezes sugere, né? Ela ficou meio resistente, não insiste, né? E tenta em outros momentos, poxa, lembra aquele dia que você estava mal? Poxa, o que que você acha, né? Tem Uhum, fulano, tem ciclano, vamos tentar procurar ajuda. Às vezes não pegar no momento que a pessoa tá ruim, né? Na hora que ela tá ruim, deixa passar, deixa baixar a poeira, daí você conversa com ela com calma, né? sim. E, doutora, uma dúvida até minha, assim. Por que que a Aham. doutora acha que nesse momento que a gente vive hoje, não só de coronavírus, nos tempos atuais, aumentou tantos os casos de depressão, né? Todo mundo fala que hoje depressão é o problema do A doença século, crônica. é a doença do Uhum. século, enfim. Quais as Aham. causas a doutora acha que foram Para gatilho para você, isso? para você ter uma ideia, tá? Entre 2005 e 2015, a taxa de depressão aumentou em 18%. Tá? Então, assim, isso até 2015, né? Que a gente não tem dado 2015 e 2020, que eu acho que vai ser maior ainda, sabe? Uhum, Eu acho que tem muito a ver. A gente tem duas situações, tá? Primeiro, que hoje a gente diagnostica mais. Tem isso, né? uhum, Fala em depressão em 1600 né, 1600, 1960, uhum, 1970, né? Nem se falava direito, ali que começou a surgir antidepressivo e começar a falar disso, né? Então, não se sabia direito. Então, primeiro que a gente faz mais diagnóstico. Fazendo mais diagnóstico, isso aumenta a taxa, uhum, né? Então, primeiro exato. isso. E eu acho que segundo tem muito a ver com qualidade de vida, tá? Isso a gente não sabe explicar ainda por quê, mas o que que a gente imagina? Até eu fui num congresso no Brain ano passado e teve uma palestra só falando do quanto a revolução industrial, né, que foi quando começaram a se produzir coisas, ter linha de produção e todas essas coisas, o quanto que isso aumentou a taxa de doença psiquiátrica. E o quanto que as redes sociais hoje, né, podem estar contribuindo para isso. Né, Sim. até ele mostrou, tem eu gosto muito do seriado Black Mirror e fala do Arcângel, né, que é uma crítica, o Black Mirror é muito legal, que é uma crítica a essa revolução digital que a gente tá vivendo. Então, Vivendo, né? hoje você tem que, eu acho que a exigência, né, o nível de exigência hoje sobre todo mundo, né, é muito grande. Você tem muita concorrência, você tem muito que lidar, às vezes, com padrão, né, que é exigido. E isso junta, né, que a gente é mais sedentário hoje, né, com certeza. A gente tem um nível de sedentarismo muito maior do que os nossos pais tiveram, por exemplo, que andavam de bicicleta, andavam a pé e não andavam Uhum, tanto de carro quanto a gente usa carro para tudo hoje, né? Então, sim. isso com certeza contribui, né? A nossa alimentação, se você parar para pensar, a gente tem uma alimentação ocidental, principalmente muito ruim, né? Muito pobre. A base de, né? Principalmente quem às vezes mora sozinho, né? Não vai fazer comida para ele, daí pede comida, né? As embalagens, né? Você vai vendo assim, tudo embaladinho, tudo você tira do pacote, tudo você com nível de açúcar muito grande, né? E o açúcar é muito danoso para o organismo, de açúcar saturado, né? De açúcar ruim, né? Então, uma qualidade ruim da nossa alimentação. E às vezes essas relações pessoais, né? Que relações familiares, que hoje em dia não é mais tão forte, né? Às vezes fica mais na dela. As pessoas, às vezes, com menos contato, muito em rede social, mas muito longe, né? Você pega uma cidade que nem São Paulo, você não conhece nem o teu vizinho, né? De porta Uhum, lá do apartamento, às vezes, né? Então, isso tudo eu acho que entra no pacote e contribui para esse aumento, tá? Mas realmente está aumentando, mas também tem a história do diagnóstico. sim. E, doutora, fizeram uma pergunta aqui se a falta de uma vida sexual ativa pode levar à depressão. É. Assim, ó. Primeiro, lembra que eu falei que não é uma causa só, tá? Então, eu tô Uhum, sem fazer sexo. Eu vou ter depressão? Não.
Então, todo padre, toda freira, teoricamente, né, eles não têm relação sexual, né? Então, teria um quadro depressivo. Não, estão muito bem, obrigado com a parte religiosa deles e ok, né? Então, eu acredito que a falta não, a não ser que isso seja uma coisa de muita necessidade para aquela pessoa. Aquilo seja muito Uhum. importante na vida dela, porque depende tudo do grau de importância. Tem pessoas que eu já conheci, assim, pessoas de 40, 50 anos que nunca tiveram relação sexual. Eu já peguei isso no consultório, é raro, mas acontece. E não desenvolveram depressão por causa disso. Né? Então, não, eu acho. Só que depende da necessidade. Se for uma pessoa que precisa muito, que aquilo é uma necessidade pessoal dela muito grande e ela não está tendo, daí eu acho que isso pode contribuir, né? Uhum. Contribuir e não ser causa de depressão. Sim. E, doutora, fizeram uma pergunta aqui se pensamentos intrusivos têm cura. Tem, tem. Porque assim, ó, o que você pode ter pensamento intrusivo, né? Você pode ter, tô com quadro depressivo, você vai ter pensamento intrusivo de um monte de coisa ruim, né? Daquilo que aconteceu no passado, né? As pessoas começam a lembrar aquilo que aconteceram com 7 anos de idade que traumatizou. Isso fica entrando, né? Transtorno obsessivo compulsivo faz muito pensamento intrusivo de imagens, de pensamentos, né? De que alguém vai morrer, de que algo vai acontecer, de que ele precisa fazer determinada coisa para evitar uma contaminação. Então, isso também tem tratamento. E os pensamentos intrusivos da ansiedade, que são muito comuns, né? Eu falo muito, dou esse exemplo de quem tem ansiedade generalizada, por exemplo, que vai atravessar o carro, logo vem a imagem na cabeça do acidente, da morte, daquilo acontecendo, tá? Uhum. Então, todos eles você vai tratar de um jeito, mas tem medicações que são muito boas, não vou poder falar, né, porque a gente não pode falar de medicação, mas tem Uhum. medicações que são muito boas para quem tem, principalmente, ruminação de pensamento, né? Aquela coisa de ficar com o disco ali, pensando a mesma coisa o dia inteiro, né? Que a gente chama como se fosse um ruminante, que é a ruminação de pensamento. Então dá para tratar. Assim, eu falo que só não tem tratamento para morte, né? Hoje em Uhum. dia, só não trata quem não quer, porque a gente tem muito recurso, a gente tem muita coisa boa. Né? A coisa tá, É. assim, não o tratamento que tinha há vários anos atrás, que a pessoa tinha muito efeito colateral. Hoje em dia você consegue tomar uma medicação que se enquadra, né? Direitinho ali com você e levar uma vida muito, muito melhor do que se você tivesse, por exemplo, um quadro depressivo. Sim. E aí, até voltando na questão de vida sexual ativa, Uhum. perguntaram se não ter uma vida sexual ativa por algum trauma pode causar depressão, ou pode ser um Aham. sintoma de depressão. Assim, ó, existe também uma observaçãozinha da depressão, que a depressão ela causa queda de libido, tá? Sim. Porque lembra que perde prazer nas coisas, então perde prazer também em fazer sexo, que é um dos prazeres, né? É uma coisa que Uhum. ativa nosso centro de recompensa e a gente fica feliz com aquilo, né? Dá prazer. Então, você tem uma queda de prazer, automaticamente você vai diminuir libido, né? E às vezes tem até alguma disfunção sexual em decorrência disso. Daí a pergunta, primeiro que a pessoa teve um estresse precoce, né? Por exemplo, um abuso sexual que gerou um bloqueio lá na frente, que a pessoa não consegue ter uma vida sexual ativa, isso com certeza vai predispor. Só que daí é a Uhum. história do prego debaixo do pé. A gente trata o quadro depressivo, mas a gente também tem que ensinar a pessoa a lidar com esse trauma, e às vezes a gente tem que fazer um tratamento conjunto, sabe? O psiquiatra com o ginecologista, o psiquiatra com o psicólogo, principalmente quem tem especialização na parte Uhum. sexual, né? E é um processo, a pessoa não vai. Eu comecei a tomar o remédio, mês que vem, minha vida sexual voltou ao normal. Não é assim, Uhum. né? Então, se ela teve um trauma, não adianta, né? A gente trata a depressão, ela vai conseguir levar uma vida legal, mas a gente tem que, de alguma maneira, e lidar com trauma é muito difícil, porque não adianta ficar trocando no assunto. Sentar na frente Uhum. da psicóloga e ficar contando aquilo que é pior.
Você, né, você entra em detalhes, você vai relembrar aquilo, você vai hiperestimular. Então tem que ser uma pessoa muito bem treinada para lidar com o trauma, porque é muito Sim. difícil, né? Evento traumático é complicado. E, doutora, a gente está quase chegando no final da live, falta Sim, eu 5 vi ali 5 minutinhos. minutinhos. Ai, meu É, Deus. tem uma E eu nem pergunta respondi aqui. tudo que me perguntaram aqui durante a É, semana. Depois eu respondo tá, se no a story doutora. lá. Bom, a gente tem 5 minutos, acho que dá para responder umas duas perguntas. Tem uma aqui na live que é: privação de sono durante longos períodos ou uso de indutores de sono diariamente podem desencadear uma depressão? Pode, tá? Existe principalmente os benzodiazepínicos usados em monoterapia, ou seja, sozinhos, né? O que são os benzodiazepínicos? São os famosos tarja pretas, tá? Rivotril, que é o clonazepam, Frontal, que é o alprazolam, né? E por aí vai, tá? Esses remédios, eles são depressores do sistema nervoso central. Então, a longo prazo, eles podem sim, tá? Fazer um quadro depressivo. Então, tem que ser, assim, usar com muita cautela, né? Uhum, Indutores de sono, tipo Zolpidem, por exemplo, não. Agora, benzodiazepínico, sim. Só que a privação de sono, né, ela causa sim, tá? Porque a gente antigamente achava que depressão era só serotonina, né? Daí agora a gente sabe que é serotonina, noradrenalina, dopamina e inclusive melatonina, né? Então, a melatonina também, ela faz parte da nossa regulação e você não ter uma liberação adequada e fazer privação de sono por longos períodos pode causar e predispor a quadro depressivo, sim, tá? Sono é essencial. Para uhum, imunidade, você precisa fazer 3 coisas na sua vida: dormir bem, fazer atividade física e comer legal. Se você conseguir fazer isso, você vai evitar no mínimo aí, sei lá quantas doenças, né? Você evita muita sim. coisa. Legal. Doutora, a gente tem 3 minutos. Se tiver alguma Tá, pergunta que você queira deixa responder eu que seja ver aqui. rápido, porque senão a live Aham, cai. tá. Aqui, eu acho que a gente respondeu. Teve algumas coisas que pediram de efeito colateral, de medicação, né? Peso, dor na cabeça, usando tal medicação, né? Isso eu quis trazer. Por quê? Porque quando a gente começa um tratamento, também estou olhando aqui o tempo, quando a gente começa um tratamento medicamentoso, é muito comum, os primeiros 15 dias, pode até haver uma piora, e é muito comum ter efeitos colaterais, que são adaptação à medicação. Isso tende a cessar ali em torno de 15 dias, para começar a dar uma melhorada e o paciente começar a se sentir bem, que também é o tempo do remédio começar a fazer ação, em torno de Uhum, 15 a 20 dias, né? Se for idoso, demora até mais. Então, não vale a pena você começar um tratamento e na primeira dor de cabeça e na primeira tonturinha, você suspender a medicação. Sempre é uhum. interessante conversar com o médico que prescreveu, né, para falar para ele, ó, eu tô com tal coisa. E nos primeiros 15 dias pode acontecer e depois, se tudo der certo, vida normal. Se não der certo, daí troca, né? O que não dá para ficar Legal. ruim. Legal, doutora, muito obrigada pela sua presença, por esclarecer tantas dúvidas aqui. O pessoal colocou vários elogios aqui nos Ah, eu nem comentários. vi. O meu parou Sim, aqui. vários elogios, agradeceram muito por responder as perguntas, falaram que a live foi muito esclarecedora. A gente tem um carinho especial pela doutora, então muito obrigada mais uma vez pela sua Imagina. parceria. Tá. E aí, um bom final de semana para a doutora também. Ah, para vocês também. Tudo de bom. Então tá, obrigada, doutora. Tchau, tchau. Tá, tchau.